Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. E hoje eu vou fazer para vocês uma resenha do livro Métrica. O livro Métrica é da autora Colleen Hoover. Aqui para vocês. É um romance com poesia, amor e tragédia. Like é uma jovem de 18 anos que mora no Texas e ela acabou de perder o pai recentemente, então a perca do pai dela trouxe uma responsabilidade para a vida dela muito grande, que agora é só ela, a mãe dela e o irmão dela. Então ela teve que assumir responsabilidades. E a primeira responsabilidade que ela teve que assumir é ajudar em casa, ajudar a mãe dela a olhar o irmão dela. Só que, junto com essa responsabilidade, a mãe dela teve que se mudar de cidade. Então ela foi para uma cidade no interior, numa casa menor que elas moravam. E com a morte do pai, ela se sente muito sozinha, porque ela tem o pai dela é muito presente na infância dela e todas as partes do livro ela lembra do pai dela, quais eram os conselhos que ele dava. Então é bem presente o pai dela no livro. E com essa mudança, ela conhece um vizinho, o bonitão. É aquele vizinho que você chega assim e você fala assim, meu Deus, é esse. E ela acaba se encantando com ele a princípio. Só que ela fala que não vai cair nas armadilhas dele, que ele é bonito, só que ela não é como as outras garotas, então ela não quer se envolver. Então o primeiro encontro que ela tem com ele, ela está saindo do caminhão de mudança e o seu irmãozinho pega e sai correndo para brincar. E ela vai atrás, e aí ela começa a imitar um zumbi atrás do irmão, e aí de repente ela sente alguém tocando no ombro dela e é o Will. O vizinho bonito. E aí começa todo o contexto da história, eles começam a se conhecer. Depois disso, eles acabam tendo mais contato, tal. E aí Like começa a passar por umas coisas em sua vida. Você vai começar uma nova escola com novos amigos. Nessa nova escola, ela faz uma amiga que ela conta tudo. Tudo que ela acontece na vida dela, elas conversam, elas comunicam. E o nome dessa amiga é Ed. Essa amiga dela foi adotada, então mora só ela e o pai adotivo dela, e ela passou por várias coisas na vida dela e o livro traz um pouquinho da história dela. Mas voltando à história da Like Will, ela não sabe muito sobre ele e ele também não sabe nada sobre ela. O que eles sabem mesmo é a conversa do dia a dia, quando eles se veem na frente de casa, porque eles são vizinhos de frente, ela cumprimenta, ela fala oi, só que logo de princípio ela sente uma coisa diferente por ele e ele também sente por ela, só que eles não sabem nada um do outro. E aí ele convida ela para sair, logo de cara assim ele já convida ela para sair e leva ela para um clube do 9, onde eles fazem apresentação de poesia. E aí ele leva ela lá e é onde todas as pessoas leem poesia e tem várias poesias no livro, românticas que contam histórias tristes das pessoas e aí vai indo. Aí nesse encontro ela já tá meio que apaixonada por ele, porque ele é muito bonito. Aí nesse clube dos 9, assim que ela sai, vai embora, eles pegam e se beijam, uma coisa bem fofa. Ela se empolga um pouco mais, mas ele, com toda a sua calma e paciência, fala para ela que não é o momento ainda. E aí, nesse vai e vem entre eles se ver, ela começa a ir para a escola. E ela não imagina o que vai acontecer nessa escola. Ela chega, tá no corredor, e aí ela entra. E aí os alunos começam a falar que o professor está atrasado e ele nunca se atrasa. Ela senta na primeira carteira e aí de repente o professor entra e ela olha para ele olha para ela e ela dá de cara com o Will. E aí fica naquele suspense como que ela pode estar apaixonada pelo professor dela e como que o professor dela pode estar apaixonada por ela. Então ela já fica sem chão ali mesmo, ela não acredita no que está vendo. Ele pega, chama ela até o corredor e pergunta o que ela está fazendo ali. E aí ela pega e responde, eu só tenho 18 anos, ainda não terminei o ensino médio. E ele fica bobo de ver
como assim você já tem 18 anos e não terminou o ensino médio? Você não me falou que estudava ainda. Aí ela pega e responde, você não me perguntou isso. E aí começa todo o desenrolar da história. E aí eles acabam se separando, não ficam juntos. E ela começa a lidar mais com a mãe. E a mãe trabalha fora, trabalha à noite e não fica muito com ela e com o irmão. E aí ela começa a achar que a mãe dela tem um caso. E começa a ficar brava com a mãe dela por achar que a mãe dela tem um caso e ela não aceita que a mãe dela conheça outra pessoa, além do pai dela, ela não aceita. Aí ela pega e começa a investigar a história da mãe dela, perguntar por que elas tiveram que mudar, se ela está se envolvendo com outro relacionamento, e a mãe dela não conta. E a mãe dela sai às vezes e não fala. E aí um dia ela descobre um bilhete e ela acredita que foi alguém que entregou para a mãe dela e ela fica achando que a mãe dela tem outro. Só que na verdade não, a mãe dela estava guardando um segredo muito maior do que um novo amor. Aí a mãe dela chega em casa e ela faz os questionamentos. O que está acontecendo com você? Você está saindo com outro rapaz? Você ama outra pessoa? E a mãe dela pega e fala que não. E aí a mãe dela conta que está com câncer e ela fica sem chão e fica perdida. E aí é nesse momento que ela vê que ela tem responsabilidades, que ela começa a se ver como adulta. A partir do momento que a mãe dela conta pra ela que tem câncer, o chão dela acaba. Ela não aceita que a mãe dela tem essa doença. Ela sai de casa e vai pra casa do Will. Chega lá, ele não tá. Ela pega a casa dele e limpa inteirinha, começa a fazer limpeza na casa dele inteira, arruma tudo. E aí ele chega e vê que ela tá naquela situação e pergunta o que tá acontecendo e ela começa a chorar. E ela fala que a mãe dela tem câncer e ele fala que vai ficar tudo bem. E ela fala, eu não quero ficar sozinha, já perdi meu pai. E aí acontecem umas coisas muito fortes assim. Só que, resumindo, no final, ela e a mãe dela começam a se conversar, ela entende a doença da mãe dela, ela conversa com o irmãozinho dela, que só tem 9 anos, então ela começa a ficar mais com a família dela, ela começa a deixar um relacionamento para depois, começa a se envolver mais com a família mesmo, ver o que é importante, falar, minha mãe tá aqui o tempo todo e eu não tô dando a importância que ela merece. Então ela fica esse tempo mais com a mãe dela. Ela e o ficam um tempo afastado, só que ele sempre tá ali para ajudar, como um amigo agora. E depois de passar por todo esse processo, a mãe dela acaba vindo a falecer e ela fica sozinha como responsável do seu irmão. E aí o Will e ela começam a conversar novamente. A mãe dela aceita o namoro deles antes de morrer. E é uma história tão bonita que só você lendo pra você saber como é interessante essa história. Porque além de falar da vida dos dois, do casal, fala da vida da mãe dela, da família dele também. Então vale a pena ler esse livro, eu gostei demais e eu recomendo. Essa é a minha dica, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha se prolongado muito. Beijo, até a próxima!